Estamos de volta e hoje no Correio Debate a gente recebe o juiz titular da primeira vara da Infância e Juventude de João Pessoa, doutor Adailton Lacer. Vamos conversar aí sobre as ações do Tribunal de Justiça da Paraíba na proteção das crianças e adolescentes. Doutor Adailton, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui ao estúdio Correio Debate. E aí a gente está nessa Semana das Crianças, então nada melhor do que a gente falar um pouquinho sobre as leis, sobre os direitos dela e também divulgar algumas das ações, que são desenvolvidas aí pelo Tribunal de Justiça, pela primeira vara. E aí um dos trabalhos, um dos programas que é muito bacana é essa questão da adoção afetiva, que inclusive pode servir de incentivo para muitas famílias, tomar essa atitude nessa semana. Explica pra gente como é que funciona. Boa tarde mais uma vez. Pois é, boa tarde, Simon, boa tarde a todos que nos assistem. Na verdade, o programa que nós desenvolvemos no âmbito da primeira vara é de apadrinhamento afetivo. Desculpa, eu falei adoção, né? Mas não deixa de você adota temporariamente uma criança, ou um adolescente que estão naquelas instituições de acolhimento aqui da capital. Dentro desse programa, nós desenvolvemos 3 modalidades de apadrinhamento. O apadrinhamento afetivo, que consiste em você, se depois de um prévio cadastramento se habilitar, você recebe autorização do juízo de conhecer as instituições de acolhimento aqui da capital e lá você vai se deparar com as crianças, vai conhecer aquela criança e vai então apadrinhar. Você pode levá-la final de semana para casa, nas férias, passear em shopping, na praia, enfim, fazer tudo aquilo que você faz com um filho biológico, uma pessoa querida, de sua família. A outra modalidade é o apadrinhamento profissional, ou seja, você exerce uma determinada profissão, vamos aqui exemplificar como um odontólogo, um dentista. Então você vai na instituição e presta seu serviço gratuitamente para uma ou mais crianças. E o apadrinhamento financeiro, como o próprio nome já diz, pode ser executado tanto por pessoa física quanto jurídica, ou seja, você pode ajudar uma criança financeiramente, não precisa necessariamente você levá-la para casa ou você ter contato físico com ela, você contribui financeiramente e aquele dinheiro vai patrocinar um tratamento de saúde, um curso profissionalizante, enfim, tudo que o dinheiro pode proporcionar. Doutor Adailton, e quando chega na Semana das Crianças, muitas famílias, muitas pessoas têm essas atitudes, dessas 3 formas aí de apadrinhamento. Mas alguns terminam só lembrando de fazer isso nessa semana, específica. Mas essas crianças, elas precisam, de apoio, de todos esses tipos de apoio durante o ano inteiro, A gente não deve olhar para elas só nesse período. Exatamente, Simon. Veja você que o apadrinhamento ele não tem uma data de validade. Você pode apadrinhar a criança até mesmo depois dela alcançar a maioridade civil. Até depois dos 18, 20, você vai criar com ela aqueles laços de afinidade, de afetividade e vai continuar ajudando se assim você se dispuser. Então, como você bem disse, todo ano essas crianças precisam de carinho, de convivência familiar e comunitária. E o apadrinhamento proporciona isso. Doutor Adailton, vamos explicar, Essas crianças, elas ficam em instituições, são lares às vezes temporários, ou às vezes não, assim, por um tempo indeterminado, Porque são crianças que enfrentaram algum tipo de situação familiar. Explica pra gente esse contexto. Pois é, o acolhimento. Hoje nós temos 2 modalidades de serviço institucional. Temos a família acolhedora, que é uma família como a minha e a sua, que se cadastra, é habilitada para receber determinada faixa etária. Pode ser bebê, pode ser a partir de 8, 10 anos, pode ser adolescentes. E temos as instituições de acolhimento, que são casas, que não há nenhuma inscrição na porta dizendo aqui é um abrigo, aqui é uma casa. E essas crianças vivem lá por um período máximo de 18 meses, assim diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. E em situações excepcionais. Então, às vezes, ela está passando por qualquer tipo de violação ou de violência, então ela é retirada do seu ambiente onde ela sofreu esse abuso, vai para a instituição enquanto aquela situação é sanada. Depois ela retorna para a sua família de origem ou mesmo para uma família substituta. Agora, há casos que essas crianças e adolescentes não conseguem ser reinseridos, E aí já passa para uma outra etapa? Infelizmente acontece de aquela criança, os pais não terem mais, os pais biológicos, não terem mais condição de continuar cuidando dessa criança, eles são destituídos do poder familiar, ou seja, sob o ponto de vista jurídico, eles deixam de ser pais e mães
e aí essa criança fica disponível para a adoção. Às vezes são já crianças com pouco mais de idade ou até mesmo adolescentes e não conseguem ser adotadas. O que é que a instituição de acolhimento faz? Começa a trabalhar a autonomia desses adolescentes para que, ao completar 18 anos, ele possa ser inserido no mercado de trabalho. Depois vai receber do poder público um auxílio, um aluguel, uma pecúnia qualquer que lhe possibilite começar a dar os primeiros passos. Doutor Adair, já que a gente entrou aí nesse assunto da adoção, é um tema muito interessante, que interessa muitas famílias. Inclusive, né, antes da gente entrar no ar, eu estava até perguntando os números, que, ao contrário do que muita gente pode imaginar, tem mais pretendentes do que crianças e adolescentes que aguardam por uma adoção. Explica pra gente, né? Quais são esses números atuais que podem mudar a todo momento e por que acontece essa disparidade? Olha, essa é uma conta que a gente não consegue fechar. Para você ter ideia, no Brasil, se você entrar hoje na página do Conselho Nacional de Justiça, você vai ver que nós temos em torno de pouco mais de 30 mil pretendentes para 4 mil crianças e adolescentes disponíveis. Quer dizer, há uma disparidade muito grande. E na Paraíba não é diferente. Nós temos talvez 50 ou 54 crianças e adolescentes em todo o estado e em torno de 400 ou mais pretendentes. Isso é em todo o estado da federação. Para onde você for, você vai ver que esse número de pretendentes é sempre maior do que o de crianças e adolescentes disponíveis. Isso é porque as famílias, aquela pessoa que pretende, né, busca um perfil que nem, né, não exatamente é dessas crianças que estão aguardando por um lar, é isso? Olha, toda pessoa que pretende adotar passa por um curso preparatório de adoção. Então, lá a gente consegue passar para essas pessoas que o filho ideal nem sempre se encontra ali disponível. Então, às vezes, você só quer um bebê de pele clara do sexo feminino, por exemplo. E essa oferta não é tão grande. Mas que você pode, ali naquela mesma instituição, pode ter uma criança de 5, 6 anos de idade que pode preencher, pode compor a sua família. E você também pode ser namorado daquela criança e ver que estava errado na sua escolha inicial. Tá certo. Doutor Adailton, é o seguinte, eu vou pedir uma pausa aqui na nossa conversa, mas daqui a pouco a gente volta e explica como é que faz para quem quer passar por esse processo de adoção, quem busca, né, ter esse ato. E aí vou fazer essas perguntas, vamos explicar o passo a passo, né, de como a gente, de quem pretende, né, possa participar desse processo.